Não tenha pressa. Bom dia. Ó, estamos aqui com o Rômulo, o Marcelo, o Felipe, o irmão do Rômulo, o Evaldo, todo mundo aqui. Estamos na Praça Portugal, ó. Aqui é esse prédio novo aqui que vai ser construído solar da Praça Portugal, né? Aqui é o monumento, ó. E aqui a Praça Portugal seria o final de uma pista de avião, de um aeroporto. Aqui era um aeroporto. Na década de 1940, vocês veem, essa região aqui não tinha muita coisa. Tinha a colônia de pescadores lá no Mucuripe. E aqui era tudo mato, né? Tem umas fotos da década de 1960 do Arquivo de Direitos que eu vou colocar aí, que mostra aqui a Praça Portugal isolada e tudo mato. Não tinha nenhum prédio, nada. Os americanos, quando vieram para cá, em 1943, eles construíram uma pista de pouso lá no PC. Era o PC Airfield. Lá no campus do PC, hoje no campus do PC na Universidade Federal do Ceará. Só que era uma pista meio... Eles construíram meio norte-sul e tal. Então os ventos aqui de Fortaleza são sudeste. Então houve alguns acidentes, morreu a gente americana e tal. Aí eles ficaram em dúvida entre construir uma pista ao lado, que seria o Adjacent Airfield, que hoje é o aeroporto Pinto Martins, ou construir uma pista aqui. Esse aqui, ó, a Avenida Dom Luiz, se você for ver, ela é como se fosse uma pista de pouso, porque seria aqui o Mucuripe Airfield, a pista de pouso do Mucuripe. E por que os americanos queriam aqui? Porque aqui era mais perto do porto, então para eles ficava mais fácil a logística. Aí um interventor que tinha aqui, que chamava Menezes Pimentel, na época do Getúlio Vargas, em 1943, ele tinha uns terrenos por aqui, umas fazendas por aqui, e ficou com medo disso aqui ficar desvalorizado com o aeroporto sendo construído. Então ele proibiu os americanos de construir uma pista de pouso aqui. Mas os americanos já tinham desmatado essa região aqui, destocada, e se você for ver a Avenida Dom Luiz, é como se fosse uma pista de pouso. Vou colocar no Google, até a largura dela é como se fosse uma pista de pouso. Então a Avenida Dom Luiz seria o Mucuripe Airfield. Então a curiosidade aqui sobre a Avenida Dom Luiz. Bom dia! Como eu falei na introdução desse vídeo, os americanos eles vieram aqui para Fortaleza na década de 1940 e construíram a base aérea do PC, o PC Airfield. Mas sempre havia essa história do Mucuripe Airfield, então eu pesquisei, mandei um e-mail lá para os arquivos americanos e eles me responderam e enviaram inclusive mapas cartográficos desse projeto do Mucuripe Airfield. É bom lembrar que Fortaleza, na década de 1940, era uma cidade muito menor do que é hoje, e havia o campo de aviação, onde hoje é a base aérea, aquela região da base aérea de Fortaleza, e havia também o aeroporto, o hidroporto Condor, que estava sendo já desativado. Ele foi desativado em 1941. O hidroporto Condor ele ficava na região da Barra do Rio Ceará. Mas toda essa região a leste do Outeiro e tal, era uma região mais ou menos desabitada, né? Havia algumas poucas casas naquela região, e os americanos primeiro fizeram a base do PC. A base do PC, ela era, você vê a pista de pouso, ela é um pouco inclinada, não condizente com os ventos sudeste que tem aqui em Fortaleza. Essa base do PC, ela serviu de base para os blimps, que eram esses dirigíveis que saíam aqui de Fortaleza para patrulhar os navios que iam levando os soldados da borracha de Fortaleza até Belém do Pará, e depois de Belém eles iam para outros estados lá. Mas esse PC Airfield ele funcionou muito bem, mas houve alguns acidentes inclusive com vítimas fatais de americanos que chegaram a ser enterrados na região aqui em Fortaleza. Depois eles foram transladados, os corpos foram transladados para os Estados Unidos. E esses acidentes se davam muito por conta dessa má construção do PC Airfield. Então eles tentaram construir uma outra pista de pouso, e construíram inclusive, que chama Adjacent Airfield, que hoje é a pista do aeroporto Pinto Martins. Mas havia um projeto que era muito baseado no projeto de Parnamirim Airfield, que era a base aérea que eles tinham, a maior base aérea que eles tinham lá no Rio Grande do Norte, de pistas paralelas, de pistas perpendiculares, né? Então havia esse projeto para construir, e uma área muito interessante seria essa área desabitada na região do Outeiro e muito próximo ao porto do Mucuripe, porque aí facilitaria a logística. Então tem o projeto, esse mapa me foi enviado pelos americanos, do Mucuripe Airfield, que só não foi para frente por conta do aviador José Sampaio de Macedo, um dos fundadores da base aérea aqui de Fortaleza, um dos pilotos muito importantes, que fez essa rota de voo lá de Porto Alegre aqui até Fortaleza, do Correio Postal na época, e foi um dos grandes aviadores cearenses e um dos responsáveis pela construção da base aérea. Então ele e o então interventor Menezes Pimentel, eles foram completamente contra esse projeto desse aeroporto nessa região, que seria onde hoje é a Avenida Dom Luiz,
e a outra pista seria onde hoje é a Avenida Desembargador Moreira. Não à toa, aquele terreno ali onde está o Hospital Geral do Exército, fica na Desembargador Moreira, seria a cabeceira da pista, uma das cabeceiras da pista aí do nosso Mucuripe Airfield. Seriam duas pistas, uma nessa aí, na Avenida Dom Luiz, e se você for ver, é uma região muito plana e com dimensões muito próximas às dimensões de uma pista de pouso tradicional. Então a Avenida Dom Luiz seria uma das pistas de pouso, para também aproveitar esse vento sudeste aqui de Fortaleza. Você vê, ó, havia a Praia do Futuro logo na frente, né? Ao nosso lado esquerdo estaria o Porto do Mucuripe, e seria para os americanos de uma logística muito mais fácil a construção desse aeroporto nessa região. Então, voltando, eu estou com um drone aí, em 2021 a gente vê a Praça Portugal, que não havia na época, toda essa região, não havia muitos desses prédios, aliás, não havia nenhum desses prédios. E aí a outra pista seria na avenida, onde hoje é a Avenida Desembargador Moreira, né? Essa pista seria uma pista norte-sul, e a outra pista seria uma pista mais ou menos leste-oeste. A Dom Luiz leste-oeste e a Desembargador Moreira norte-sul. Então, aquele terreno ali do Hospital Geral do Exército seria a cabeceira da pista. Não à toa, esse terreno era um terreno utilizado pelos americanos e depois ficou para o Exército Brasileiro. Não à toa, eles construíram um Hospital Geral do Exército. Era um terreno também totalmente ermo, né? Uma localização totalmente erma. Nessa região não havia nenhum desses prédios, mas a gente consegue ter essa ideia, essa noção de como seria esse aeroporto hoje aqui em Fortaleza. Então você vê como decisões no passado podem interferir muito o crescimento da cidade e até mesmo o futuro, né? Então isso é muito interessante, achei essa história muito interessante, por isso que resolvi contar aqui para vocês. Com o drone a gente vai seguindo na Avenida Desembargador Moreira, que seria a outra pista de pouso do aeroporto, e a gente vê o BS Design, esse prédio icônico aqui em Fortaleza, muito interessante. E imagina, né? Imagina se isso fosse o nosso aeroporto internacional hoje, se os americanos não tivessem construído o Adjacent Field lá na região onde hoje é o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Então fiz essa brincadeira no Google Maps e coloquei as duas pistas onde seriam a Desembargador Moreira e a Avenida Dom Luiz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Se gostou do conteúdo desse canal, se inscreva, dá o like. E é isso, aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá!